Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje nós vamos ver aqui no canal um parapente feito em casa. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também conheça a loja do canal no www.falandodeparapente.com.br. Lá você encontra camisetas oficiais, também camisetas com estampas sobre voo livre e algumas canecas também com algumas estampas legais. Vamos narrar essa história aqui para a gente entender. Eu estava na rampa esse final de semana junto com os amigos, a condição não estava muito legal. Aí apareceu o Luiz Carlos lá. E o Luiz Carlos chegou, abordou a gente, você vai ver no vídeo, ele abordou a gente e falou assim, olha cara, eu fiz um parapente, vocês querem ver aí? Traz. Na cabeça da gente, era um kitezinho, era uma pipinha, que nem esses parapentinhos que o pessoal faz. Eu até pensei que poderia ser um aeromodelo de paramotor, né, feito em casa. Aí eu fiquei pensando, será que fez um parapente mesmo? E aí, para surpresa, ele trouxe um parapente, né? Teoricamente, feito em casa. E cara, muito legal toda a situação aí. O Renan, que é piloto de acro, né? Ele também é instrutor de voo, ele inflou a vela, né? Bom, você vai ver durante todo o vídeo aí. E eu vou botar as imagens, aí você assiste e eu volto para falar um pouquinho mais. Vai lá. Onde que é o pessoal do parapente? É aqui mesmo. Eu fiz um parapente, costurei o parapente. Podia experimentar ele aqui? Lógico, na hora. Pega lá. Posso ir lá pegar? Pega lá pra nós ver. Certeza? Certeza, absoluta. Tá acontecendo um negócio estranho aqui. A gente tá aqui, o clima tá ruim. Veio um rapaz aqui e falou assim, eu fiz um parapente e queria ver se funciona. Aí o pessoal virou aqui e falou, não, traz aí. Vamos ver o que vai aparecer aí. Não sei o que vai aparecer. Situação. Rapaz. Ai, ai. Vamos ver. Vamos abrir. Vai lá. Como é que é seu nome, jovem? Eu sou inscrito no teu canal. Olha só. Ah, que legal. E vai aparecer no canal, diga-se de passagem. E vai aparecer no canal. Vamos ver. É legal pegar e filmar, chegando lá. Eu fiz um Sim, mas eu fiz um abrezinho. um... Rapaz, e fez mesmo. Que legal, cara. Mas é uma vela de verdade já, você só pôs as linhas, não? Rapaz. É uma vela com teu peso. Tá. A frente dela é ao aqui. contrário, ao contrário. Ela é aquela lá que só tem o extra dorso? É. Ó. Eu acho que tem que tumbar. Tecnologia Ozone Ultra. Cá. No final de tarde eu vou com ela. Olha lá, estão falando que eu sou culpado. Fica incentivando o pessoal a voar de parapente aí, ó. Que da hora. Você inflou ela já? Eu já tentei, mas deu a época do... Light, sem intra. Para hike and fly. Vela sem intradorso. Os arreios aqui tem que pensar como vestir ele. Mas ainda está faltando a parte de plástico da frente do bordo de ataque, os stick. Você dá assim, me acertava aí. Hã? O Darcio, amigo nosso. Deixa eu ver aqui como que é. Olha, ele até numerou as linhas. Não, isso aqui. Olha, eu acho que aqui. Você achou que já tinha visto de tudo na vida? Que você Já não achei. consegue cair dessa selete. Porque você tem que vestir ela. Tá. Não, é assim. O ombro é aqui. Agora, por onde passa os pés que é o
a dificuldade, mas teria que fazer como que ele está enrolado. Tem alguma coisa que não bate. Eu acho que tem que torcer essa selete, tem que passar por dentro, será? Deixa eu ver, faz tempo que eu fiz ela. Pera aí, aqui eu tô certo. Isso aqui é onde vai os pés. Deixa eu ver. O problema... Ah, tá. Isso aqui é assim, viu? Alguém tem que vestir assim. Alguém quer se arriscar? Segura aí. Teu pé tem que passar. Ele vai na hora. Alguém quer se arriscar? Já tá vestindo, nem passou de uma vez. Deixa eu ver esse negócio, ele falou. Não, mas não vou parar. Fica no meu. Não, por que não? Eu achei que você Fica no meu bolso? Pode dar puxinho com o bilobo. Eu achei que você ia. Hoje é ultra ozônio. Isso. Olha o cinto da minha avó aqui, viu? Tinha sumido, achei o cinto. Você adivinha onde que eu comprei essas coisas, né? É louco. Comprei no braço. A cara dele. É sério mesmo? É sério? Só que Tudo? os Viu? feios, Isso aqui é culpa de inscrito eu vi no canal do que Chess. eu estiquei ele. As coisas Deve que tá ele curto. incentivando. Ó, Deve tá estão curto. tentando Você não tá me botar a culpa disso. Não tenho culpa, não. Pera lá, Lojinha, vou dar uma inflada pra ver se infla. Tem que abrir mais na lateral. Ah, eu comprei resina pra vedar ela. Nossa, Você sabe por que tá vedado? não vai mais. Não, Agora sai. O que é tecido que é esse, senhor Luizinho? Lá é um de R$3,20. É botar a pipa de kite dá certo. Oi, Vai, Resto, deixa eu inflar aqui. sentar na selete, né? Quem tem medo, né? Ah, mas vai mesmo, cara. Que legal. Ah, funcionar, ela funciona. Funciona mesmo, cara. Eu não consegui fazer ela funcionar. Entendeu? Ô Gabriel, tá me... Não, ela funciona. Já voou. Ô, Gi, dá uma brilhada pra eu dar mais uma inflada pra ver. Põe mais diagonal. É, diagonal. Você vai pôr no canal? Tô gravando, se ficar legal, vai parar no canal. Vocês reclamam do preço do parapente? Não reclamam não. Aí tem 3 km de postura, viu? Nossa, imagina. Sem entrador isso ainda, veja. Não, ela voa, cara. E voa da hora ainda, viu? Vamos perguntar direitinho, vamos lá. Me fala seu nome completo. José Carlos Budrevicos. Eu sou de São Bernardo do Campo. Certo? E da onde veio a ideia de montar um parapente do zero? Pesquisando na internet, eu vi que o pessoal na Suíça faz. Peguei o desenho, eu não podia pagar, estava desempregado na época. Certo. Eu peguei o desenho que existia lá e dei uma escalada. Fiz uns cálculos que seria do meu tamanho. E aí o resto fiz a selete. O rapaz vestiu a selete ali. A pergunta é, você pretende voar com ela? Eu pretendo brincar ele até chegar no morrinho de 1 metro e pular. Se esse meu pulo aí vai valer tudo. Sensação de perder o peso. Que sensação de ver ela armada aqui já tá compensando. Já compensou. Bom, mas me fale aí, da onde vem esse sonho de voar? Desde criança. Em Santo André, E você quando não- e você passava não- o e não- 727, assim. E não pensou em entrar no parapente pelo caminho, tipo, vou fazer um curso, adquirir uma vela de verdade? Eu estava desempregado há 3, 4 anos. E aí eu queria me virar sozinho. Entendi. Eu faço meus aeromodelos, faço eles todos sozinho. Então você mexe com aeromodelo, faz sentido. Tá. Agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. E aí eu resolvi um desafio. Certo. Voar é bom, mas o desafio de
pegar do zero e fazer Mas é maior. constrói aeromodelo, então. Também. Certo. Então aí fica um pouco mais... É coisa de professor Pardal. Ah, bacana, legal, parabéns pela iniciativa. Não sei se um dia você vai conseguir voar com ela, mas só pela montagem, por essa brincadeira que fez aqui, valeu, é bacana. Se eu empinar ela, só controlar ela na mão, Ela parar em cima da cabeça, já e tá eu valendo. conseguir subir num murinho de 1 metro, e dali eu pular, meu, já compensou. Pô, que bacana. Meu sonho é o pessoal da praia que sobe no morrinho e desce. Entendi, Aquelas dunas de 1 metro, sim. essa coisa toda. entendi. Ó, não posso incentivar o pessoal do canal a fazer isso, Não, mas não. vou dizer pra você que é bacana de ver. Bacana. Quem quiser aprender a costurar, ó, Aprendeu a costurar na marra, né? sabe qual que é a goma que foi feito isso aí, irmão? Ah, É aquela farinha que faz pão de queijo, esqueci o nome agora. polvilho? Polvilho. Funciona! Depois eu vou pôr uma resina, se ela funcionar, porque para impermeabilizar tem que ser gomo a gomo, e é 36 gomos, né? Então, polvilho, não é Impermeabilizada com polvilho. polvilho doce, isso mesmo. E ele faz o barulhinho, ele chegou a vedar bem. O senhor falou que era modelista, né? Sim. E da época do época- Colt, né? Sim. Aquele impermeabilizante do Colt. É que fica muito Do motor pesado, a né? 2 tem, Então, me conta aí, quantas folhas de A4 foi pra fazer o molde dela? 760. Quantos quilômetros de costura? 3,5 km eu calculei. E aprendeu a costurar na marra. Foi aí que aprendi. Que bacana. Tudo comprado no braço. Rapaz do céu, é muito bacana. Eu pensei, tem 23 metros quadrados, eu pensei Certo. em comprar 40 de pano. Certo. Não deu nem pra metade, porque perde muito. Aham. E aí acabei comprando acho que 75 metros de tecido. De tecido. Que E o resto é bacana. tudo poliéster. Tecido é de nylon. E as cores é anilina de bolo. Eu não acredito. Eu comprei tudo beijinho. Porque eu pensei que fosse o mais barato, mas depois eu fui na loja e Era o podia mesmo ser preço. qualquer cor. É. E aí você pintou com a anelina? Nossa, olha. Colocou na cabeça já não? Rapaz, que doideira. O que você quer fazer O que eu quero fazer é o que ele tá fazendo. Só pondo na é cabeça. empinar a pipa. Na hora que eu estiver dominando, aí quem sabe eu compro um Não, parapente daí e eu faz tento um. pular, Não, tal. por favor, faz um curso Um boinho. direito, uma vela direito, homologada, por favor. Não, isso- Cara, e vai ser um prazer te receber no esporte. É assim, ó, recomendação minha. Não decola com ela, não. Brinca no pouso, faz esse Isso. sobe num barranquinho, você desce, beleza. Mas não vai tentar voar com ela. Não. E só se for uma zerada. É isso, daí fazendo um curso bacana. E ó, Ou com muito pouco uso, né? sim, não, uma ousadinha revisada faz sucesso. Mas, Faz cara, mas muito legal. Você apareceu aqui e falou assim, cara, eu fiz um parapente. Vocês querem ver? Porra, vamos ver. Que doideira. Mas muito que bacana ser bem recebido aqui, porque eu pensei que iam me chutar, né? Não, imagina. E é isso, Pessoal só não vamos bacana. deixar você voar com ela, isso com certeza. Mas inflar, lógico, Eu só sem preciso problema. agora emagrecer pra caber naquele selete. Eita lá, fazer uma maior, vamos fazer uma maior. Não, nunca mais faço isso. Ah, mas bacana. Como diziam os japoneses, subir uma vez no Monte Fuji Já é suficiente. é um sinal de sabedoria, 2 vezes é de burrice. Tá certo. Mas bacana, cara, agradecer por você trazer o projeto aí. Legal. Uma curiosidade bacana. E ó, você que tá aí, por favor, não me faça um parapente, inventa de voar com ele assim. Ó, o Renan- Pelo amor de Deus, Pessoal, inventa de voar. se é só pra treinar e pra pular do Pra brincar, pra brincar no chão, No chão. faz o parapente. Isso, no chão brinca. Renan, você que é o cara de acro, testou a vela ali em Da fogo. hora. Puta, o cara é inteligentíssimo, mano. Pra chegar nesse ponto de É, montar vai um chegar negócio. nesse ponto, tem que ser zica, hein? Porque havia uma briga, porque você tem 3 superfícies que quer cada uma seguir na costura de um jeito diferente. Você tem o extradorso e as divisões ali, como que chama? As nervuras. As células ali, né? A Isso. divisão das Você células. tem que costurar 3 coisas que cada um quer ir numa direção. Então tem que ser ali na marra tal, até juntar e formar um aerofólio. Viu? Pra treinar no morrinho.
Dá pra brincar, cara. De 2 metros eu posso pular? A gente não... Dá um pulinho. Ô, Renan, a gente infla umas velas pior que essa, Pior no que morrinho. essa, verdade, cara. Não é? Às vezes quando pega umas velas. Mas você vai me dar uma dica onde eu vou poder tchutchum? Não, olha, ó, no pouso oficial, no plano, você infla, sai correndo, se tirar um pouquinho do chão, ok? Logo de manhãzinha ou muito final da tarde, pra não ter problema. Capacete. Aí vai ser difícil achar um do meu tamanho. Tem. Que doideira. Legal, parabéns, legal, viu? Bacana, eu gostei do pessoal aqui, é muito da hora. Não, massa, legal. Prazer em conhecê-lo e obrigado por você trazer o projeto pra gente ver. E muito não obrigado. voa com ele, pelo amor de Deus. Não, é só pra empinar um pipa gigante. Boa, aí sim. Ô Jim, gostou, Jim? Demais. A gente vê cada um montando na rampa aqui. Que curiosidade, né? É demais, cara. É por isso que eu falo pra você, tá na rampa, você aprende cada uma As que coisas não acontecem. Não dá pra acreditar, é demais. Olha, Parabéns pro eu tô nosso achando amigo aí. que alguém gostou, Parabéns. porque olha lá, Ó, Cristina Celeste de novo. Se empolgou. se empolgou com o projeto. E dessa Celeste eu garanto, É um novo Ele parceiro não da vai nossa cair. fábrica. porque ela é vestida de baixo pra cima. Mas ó, isso aqui deixa eu salientar, gente, ó, começa no esporte, fazendo aula, comprando equipamento, mesmo que seja usado, mas revisado, homologado. Mas assim, a título de curiosidade, é sensacional um negócio desse. Alguém que faz do zero um equipamento. Plano lá de novo. Pior que ela infla bem, cara. Não, pra treinar no morrinho é sensacional. Ele tá zoando a gente, de repente é um puta projetista famoso, de marca famosa, e tá aqui. Não é não? Eu já fui um projetista, mas de instalação elétrica. Ah, tem uma engenharia atrás de tudo isso, então. A única coisa que foi desenhado no CAD. Esse é o... Ah, quer dizer, então, tem CAD na história toda? Mas não fui eu que desenhei, pra te falar a verdade. Não, tudo bem, Isso aí eu só aproximei pro meu tamanho. entendi. O perfil você pegou da onde? Você pegou um projeto já existente, Peguei um né? projeto da Suíça. Tá. Eles têm um programa de computador que você projeta. Sim, eu sei qual que é esse programa. Comprando o programa, ele te faz. Já entendi. Sei qual programa que é esse. Acho que chama... não sei o que lá, laboratório de Faz... voo, alguma coisa Isso, assim. ela faz os perfis, né? Nossa, tá. Olha só. O cara que é bom. Um dia eu quero fazer isso. Fiz isso aí, já fiquei feliz. Eu só preciso agora achar aquela haste de nylon. O que eu ponho ali? Sabe, em cada gomo ali tem um caminho para pôr uma haste de nylon, mas Olha, que tenha memória. se você prometer pra mim que você vai ficar no chão e que você nunca vai voar, até conta o que vai. Já que eu vou fazer só a imagem porque a música me atrapalha. Vou pegar essas. Não, aí deixa, não, deixa como tá. Isso. Aí a gente pega aqui, ó. Vai lá que ele tá te explicando como é que dobra ele pra ficar legal. Essas linhas aqui, ó. Organizadinho. Vamos fazer uma dobragem de fábrica nela, né? Já que veio da fábrica. Joga tudo. Então, aí ó, você viu? Com pouco conhecimento, quer dizer, mais observando e também vendo os projetos, por curiosidade, realmente, o Luiz Carlos aí montou um perfil aerodinâmico, né? Lógico, usando o material
que ele tinha em mãos, né, que é um nylon normal, não é nem ripstop. As linhas que ele usou ali são paracord, não é a linha específica para parapente. Então, o que torna, né, esse equipamento perigoso, né, de vestir, de inflar, no sentido de que se arrancar do chão ali, realmente pode acontecer uma desgraça enorme. Mas, cara, tem que dar o braço a torcer de que é sensacional ver que uma pessoa, né, tudo bem, o Luiz Carlos é engenheiro, você viu aí no vídeo, ele falou engenheiro elétrico, construiu durante a vida dele aí aeromodelos, então quer dizer, tem uma noção boa do que estava fazendo, mas é sensacional ver alguém tirar do zero uma vela sem intradorso, sabe, um negócio louco, realmente, né, e eu conversando com ele ali, eu fiz ele prometer, aliás, você está assistindo esse vídeo, Luiz, eu fiz ele prometer, vou reiterar aqui, não decole com essa vela, né, de forma alguma, né, ele falou ali que ele tem essa vontade de pegar ali de 1 metro, 2 metros, fazer um voozinho, planar com ela, eu diria para ele, não faça isso, porque a gente não sabe o comportamento que esse equipamento pode ter e todos os materiais que são utilizados ali não são os materiais indicados. Então, por mais que os seus cálculos estejam corretos, né, e que a vela voe realmente ali, aquele perfil esteja funcionando, tem muito mais fatores dentro daquilo ali que podem causar problema. E uma queda de 1 metro, de 2 metros do chão pode te machucar, pode machucar você fazendo isso. Então, você também que está montando o seu parapente em casa, ou que teve essa ideia, né, de montar, ou mesmo uma asa delta do zero, tenha em mente que todo o conjunto ele é projetado e super projetado no sentido de ter resistência para aguentar força G, para aguentar os trancos que vão acontecer durante o processo. Então, quer dizer, não dá para fazer em casa, né? Como a gente comentou várias vezes ali, fez esse projeto, quer inflar no plano, mesmo assim tomando o maior cuidado, não inflando em horário termal, de manhã, no final da tarde, para brincar ali, é até plausível, é até aceitável, sempre de capacete, sempre, sabe? Mas tomando o maior cuidado para esse equipamento não tirar do chão, porque do jeito que ele está projetado ali e inflando realmente, é um equipamento que é bonito, mas se torna perigoso, porque ele pode realmente arrancar do chão e entrar numa espécie de voo. Só que a gente não sabe o comportamento, se ele fechar, o que ele vai acontecer, se ele reabre, não reabre, provavelmente não, né? Se as linhas aguentam, se o tecido aguenta, nada, né? Não tem garantia de absolutamente nada. E conhecendo as forças que atuam no parapente durante o voo, dá para afirmar que não é seguro, de forma alguma. Então, Luiz, cara, é muito legal o que você fez, mas por favor, não voe com isso, tá? Não tente sair de um morrote, né? Ou de uma altura, né? Infla no plano, brinca com o brinquedo que você fez, porque ficou sensacional, mas não decole com ela, tá bom? A gente quer ver você inteiro aí. E de preferência, procure um instrutor, devagarzinho aí, vai fazendo as aulas, adquira um equipamento, mesmo que seja usado, revisado, se não tem condição de comprar um novo, e vai começando a voar da maneira correta. Tenho certeza que você vai adorar e que vai dar tudo certo. E você que está aí nos assistindo e teve essa ideia também, vá pelo caminho certo, tá bom? É legal fazer o brinquedo? É legal. É bacana ver aquilo inflado? Mas se você quer voar realmente, quer tirar o pé do chão, ter essa sensação, faça da maneira correta, tá bom? Gente, é isso então. Esse aí foi o parapente feito em casa do Luiz. Eu acho que é Luiz. Bom, gente, esse aí foi o parapente feito em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma surpresa para mim também na rampa. Muito legal a iniciativa, né? Só que assim, cuidado, tá bom?
Mais uma vez aqui, reiterando, cuidado. Se você gostou desse vídeo, me segue no Insta, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação quando sai vídeo novo. Também conheça a loja do Falando de Parapente, tá bom? No endereço que está aqui embaixo. E eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu!